Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Tem alguém ligado aqui hoje? Dois. Amém? É só para os jovenzinhos que vieram no Awake, né? No Acampa Dentro. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7. Aleluia. Versículo 24. Quem achou diz amém? Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, pelo privilégio de poder contemplar e compartilhar a tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é a edificação do teu propósito em nós. Como diz, Senhor, as Escrituras, lâmpada para os nossos pés, é a base de toda a construção. Pai, eu peço que nessa noite não seja diferente, mas que o teu Espírito opere através da tua palavra, ministrando em nós, Senhor, a grandeza do Senhor e revelando o teu propósito em cada um, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Fala assim: eu estou sendo fundamentado em Cristo pela palavra. A palavra é algo excelente, algo poderoso de Deus. E Jesus, ele vem com uma parábola do prudente e do insensato. Aquele que ouve e tem a prudência de fugir dos maus caminhos. O prudente é aquele que analisa o que pode acontecer. É aquele que começa a olhar além daquilo que os seus olhos podem contemplar, para ver se há segurança naquilo que ele está fazendo. O insensato é aquele que vai vivendo de qualquer maneira sem se preocupar. E Jesus, ele vem com essa parábola para os seus, quando ele começa a falar dos falsos profetas. Então Jesus, ele começa alertando o seu povo, aqueles que ouvem a sua palavra. E Jesus diz que aquele que ouve a palavra e põe a palavra em prática, ele é um prudente, porque a palavra, ela vai produzir vida, ela vai produzir estrutura. Alguns cultos atrás, há uns 2 meses, eu falei sobre 3 pontos dentro do Evangelho que não pode faltar na nossa vida. O primeiro é a oração, né? Crente que não ora, falta comunhão. A oração, ela é sinal de comunhão na nossa vida. Falei também a respeito do jejum. O jejum nos torna sensível ao Espírito para poder compreender e entender o que Deus está querendo operar em nós e através de nós. O jejum não é para me tornar super poderoso, mas é para me dar sensibilidade espiritual, para poder compreender o que Deus está querendo fazer em mim e através de mim. Agora existe um terceiro ponto, que é a palavra. A palavra é a substância viva de Deus operando em nós. A palavra é o alimento para todo aquele que crê. Não existe revelação sem palavra. Não existe fundamento sem a palavra. É a palavra de Deus que fundamenta, que alimenta, que limpa, que purifica, que dá destino, que dá direção e nos faz compreender o que Deus está querendo operar. Se a oração, ela é sinal de comunhão,
O jejum, símbolo de sensibilidade espiritual. A palavra nos dá fundamento e conhecimento para que Deus possa operar em nós e através de nós. Nós não fomos chamados para permanecer da mesma maneira no Senhor. A conversão significa que agora eu tenho a oportunidade de mudar a direção da minha vida e viver um propósito maior do que tudo aquilo que eu sonhei. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são superiores a todo o projeto de vida que eu tenho. Eu posso pensar, analisar, desejar e sonhar, planejar uma construção gloriosa para a minha vida. Mesmo assim, o plano de Deus continua sendo superior. O que Deus tem preparado continua sendo maior. Aquilo que Deus sonhou, planejou e preparou para mim é muito superior a qualquer coisa que eu possa sonhar ou imaginar. Nós construímos para um tempo, Deus edificou para a eternidade. E a palavra, ela revela tudo isso em nós. A palavra, ela tem um poder, porque a palavra é o evangelho, a palavra é o próprio Cristo. Em João vai dizer que o verbo, que era a palavra, se tornou carne, trouxe a revelação, algo e alguém que estava no coração do próprio Deus, para que nós pudéssemos entender, através da palavra viva, caminhando entre nós, qual era o propósito real do coração de Deus. Muitos falavam de Deus. Deus era um juiz. Deus, ele usou os seus profetas para trazer condenação para o povo, quando saía do propósito de Deus, quando se afastava e começava a adorar os seus ídolos, começava a construir para si próprio, costumavam a viver para si mesmo. Mas quando Jesus vem, ele vem para revelar o coração do Pai. A palavra, ela é o princípio para toda a revelação. Não existe revelação sem que a palavra esteja em nós. Não tem como enxergar o real propósito de Deus sem que a palavra produza a revelação em nós. E a palavra, ela é gloriosa. Jesus, sendo o verbo vivo, usa da própria palavra para nos ensinar. E ele fala da prudência. Ser prudente não é ser um crente habitolado, fundamentado na religião. Ser prudente é ter a palavra norteando a sua vida de dentro para fora. É mostrando para você o caminho que você deve percorrer. É na palavra que nós encontramos o propósito de Deus. Sem a palavra, nós vamos ser frequentadores de um clube gospel que vai se reunir no meio da semana ou nos finais de semana para curtir alguma comunhão. Sem a palavra, nossa vida vai se tornar algo insensível, sem propósito e sem destino. Mas com a palavra não. Quando a palavra está em nós, ela se torna um fundamento para o nosso caminhar. Ela vai nos dar destino e propósito. Ela vai trazer de volta a esperança que um dia nós perdemos, porque tentamos avançar na nossa própria força e na nossa capacidade, mas quebramos a cara, porque sem a palavra não há substância que nos dê força para prosseguir. Quando a gente vai fazer um funeral, eu costumo dizer que não há palavras nesse momento. A nossa palavra, ela não pode consolar, mas a palavra de Deus, ela traz o consolo e revela o seu espírito, e traz uma paz que excede todo entendimento, porque a palavra, ela revela que Deus ainda está vivo e operando em nós. Quer conhecer a grandeza de Deus? É pela palavra. A palavra é a arma mais poderosa que nós temos. Meu irmão, você tem algo poderoso com você, a palavra de Deus. Em Hebreus, o próprio Deus usa os seus instrumentos de poder sobre essa terra para revelar isso. Ele diz que nós não vamos precisar mais ficar ensinando uns aos outros. Por quê? Porque a sua lei e os seus mandamentos, a sua palavra estará escrita no nosso coração e gravada na nossa mente. Estará claro dentro de nós. É por isso que ninguém precisa dizer para você quando você está errado. O Espírito mesmo, ele testifica em você e mostra para você que não é isso que Deus tem para você. A palavra, ela vai sempre produzir vida. O prudente não se torna bitolado numa religião, mas ele sabe o caminho que ele deve andar, porque a palavra vai dizer para ele: fuja da aparência do mal, não tente o Senhor teu Deus.
Deus, ele tem um caminho preparado para você. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala primeiro da salvação. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas para nós que fomos salvos e cremos na manifestação do verbo vivo, nós temos uma boa obra, um caminho excelente preparado para que possamos entrar e viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. É a glória revelada através da palavra. Deus, ele se manifesta quando a palavra está sendo fundamentada. Revelação sem palavra de Deus, meu irmão, é emoção do homem. Quantas vezes nós não ouvimos, eis que te digo, né? E vai fazer isso, e não acontece. Será que Deus se arrependeu? Aí não acontece, o mesmo profeta volta e fala assim, não, mas você deve ter pecado, você não deve estar certo. Isso é emoção de homem. A palavra de Deus, ela se cumpre, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando a palavra de Deus ela vem para revelar a glória do Pai. Ela vem para mostrar que o Cordeiro de Deus arrancou todo o poder e autoridade do pecado e revelou uma nova identidade em mim e você. Nós que éramos escravos, trouxemos a revelação, recebemos pela palavra o poder de se tornar filhos de Deus. E agora que eu sou filho, eu estou fundamentado na palavra. Quando nós pegamos Mateus capítulo 1, nós vemos a tentação de Jesus. O diabo, ele vem e ele usa de uma estratégia, a palavra. Ele tenta pegar Jesus na própria palavra que ele estava pregando. Mas Jesus vence ele pela própria palavra, porque a palavra de Deus, ela é uma verdade soberana sobre as nossas vidas. E o diabo, ele pode até te enganar, mas quando a palavra está fundamentada, você está nela, ela está em você, ele não pode usar essa arma contra você. Porque a palavra, ela veio para gerar vida em nós. A Bíblia fala que nós somos destruídos por falta de conhecimento. E o que nos falta conhecer? O que falta conhecer? Só existe uma coisa que traz conhecimento: a palavra. Crente que não tem palavra, hoje eu vou pegar, irmão. Crente que não tem a palavra vai viver mendigando umas bênçãos de Deus que já foram constituídas sobre a sua vida. Porque a própria palavra vai dizer que nós que cremos, recebemos e agora está sobre as nossas vidas toda sorte de bênção espiritual já está sobre nós, porque Cristo venceu. A palavra se tornou viva, ela não pôde ser enterrada, ela não pôde ser morta. O diabo até tentou, né? Mas tudo aquilo que o pecado requis de nós, Deus entregou muito mais. Só que a palavra ainda é viva, o verbo ainda é vivo, ele ainda vive. A palavra, ela continua tendo poder. Jesus, ele traz essa comparação, porque se a gente olhar hoje no nosso meio, nas pessoas próximas de nós, nós vamos ver várias e várias pessoas, e muitas vezes acontece com nós mesmos. Nós estamos dentro da igreja, dentro de um ambiente chamado de hospital do milagre, de casa de oração, lugar de adoração, um lugar onde a manifestação de Deus deve acontecer, mas nós estamos há anos vivendo da mesma maneira. Parece que não há fundamentos, nós estamos dentro de um ciclo que vive se repetindo. Uma hora nós estamos bem, mas quando a gente acha que vai fluir, parece que algo ruim vem e toma conta. O ciclo continua se repetindo. A palavra de Deus, ela veio exatamente para quebrar esse ciclo de derrota. Ele veio mostrar para mim e para você que nós não vivemos mais num ciclo. Nós não vivemos mais andando no deserto e rodeando no mesmo caminho. Não, esse ciclo foi quebrado. Jesus disse: se você quer chegar até Deus, venha até mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Receber uma palavra, ouvir uma palavra é uma coisa, mas viver pela palavra é outra. Você pode ouvir muitas palavras e quantas pregações. Você abrir hoje a internet, você entra no YouTube, digita lá pregação, vai aparecer milhares de pregação. E você pode escolher uma que você acha que
vai te agradar. E de repente aquela palavra te enche de emoção. Mas se você sair de um culto, se você, a hora que terminar essa pregação, você sair dali e não viver a palavra, de nada vai adiantar. Jesus, ele está trazendo essa revelação. O prudente é aquele que ouve e pratica. Praticar é viver. Praticar é estar estabelecido e trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, aquilo que a palavra revelou, aquilo que foi pregado, aquilo que o Espírito testificou dentro de nós. Se Deus está dizendo dentro de você, pela palavra, não é não. Se Deus está dizendo pela palavra dentro de você, vai, então vai. Porque a palavra, ela testifica. Toda profecia, até profecia que você recebe, meu irmão, de pessoas que vêm em nome de Deus, e pode ser Deus ou pode não ser Deus, mas se for de Deus, algo será testificado dentro de você, porque dentro de você a palavra é viva. Se não há testificação dentro da palavra, não é de Deus. Porque a palavra, ela veio para fundamentar e não para enganar. O homem prudente, ele entende a palavra, ele põe a palavra para ser praticada na sua casa e na sua própria vida. Mas o insensato não, ele ouve e ele não liga para aquilo que ele ouviu. Naquele momento produziu uma emoção dentro dele, mas quando ele sai, ele continua vivendo da sua própria maneira, do seu próprio jeito. A palavra é para ser vivida, não é para ser ouvida. Você ouve, mas vive, senão você só está escutando ela. Eu posso falar a noite inteira para você, mas se chegar amanhã, segunda-feira, né? Segunda brava amanhã, é ou não é? Não, irmão, bravo é você na segunda-feira. Enfrenta ela, que você já venceu em nome de Jesus. Se você não usar dessa palavra para o seu dia a dia, na sua vida, de que adianta? Nós não experimentamos aquilo que nos foi concedido. A palavra diz: provai e vê que o Senhor é bom. Provar, no sentido de degustar, de mastigar, de engolir, de você provar verdadeiramente cada célula de poder que tem em Deus, cada propósito que Deus já constituiu e nos ofereceu pela sua própria obra, que revelou o coração do próprio Deus. A Bíblia, ela chama Jesus de pedra principal. Nós não estamos sendo fundamentados em qualquer rocha, não é em qualquer lugar. A palavra nos traz Jesus como rocha. Está dizendo, aquele que fundamenta, o prudente, ele está alicerçando a sua casa. Casa é a sua vida, é a sua fé, é o seu ministério, é a sua família. É isso que Jesus está falando. Quando você ouve a palavra, você traz esses fundamentos para a sua vida, para a sua família, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Você é um prudente que está edificando ela, todos os seus propósitos, toda a sua vida numa rocha, e não é qualquer rocha. Salmo 1, versículo 1, do 1 ao 3 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E é como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Pastor, mas e essa lei? Essa lei é a palavra. Não é para você ficar meditando no que você não pode fazer. Eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso adulterar. Isso você já sabe que você não pode, porque a palavra já produziu essa consciência em você. Mas quando o salmista, ele está dizendo, olha, nessa lei, ele está dizendo nessa palavra, nessa revelação de Deus, nesse propósito de Deus, nós devemos meditar nisso tudo, nós devemos analisar de dia e de noite, e nós seremos como o quê? É como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham.
A palavra, ela não apenas me dá estrutura. Por quê? Porque quando eu estiver estruturado na palavra, meu irmão, a dificuldade pode vir, o problema pode se levantar, o diabo pode levantar com o inferno inteiro, ele não será capaz de abalar as estruturas espirituais que foram fundamentadas pela palavra, porque o que está estruturado faz parte do reino de Deus, de um propósito soberano e eterno, e ninguém poderá destruir. A palavra revela a estrutura do reino de Deus em nós, e essa mesma palavra, ela vai nos alimentar, ela vai produzir a frutificação do próprio Deus em nossas vidas. A palavra, ela tem o poder de nos preencher e nos tornar completos e íntegros em Deus. Quando a palavra, meu irmão, deixa o inferno se levantar, porque a palavra vai te sustentar. A Bíblia diz que Deus, Ele não está com a sua mão encolhida, que não possa te segurar e te sustentar com ela. Seus ouvidos não estão agravados que não possam ouvir, ao contrário. Há mais de um versículo na Bíblia que fala que o Senhor, Ele já ouviu o nosso clamor. Salmo 40. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos num local seguro. Primeiro versículo do Salmo 40, ele fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu. Ele ouviu o meu clamor. Aí Ele tira você do lamaçal, Ele tira você do fundo do poço, Ele pega você no lugar de morte, de desespero, e firma os seus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus. Ele é a pedra de esquina, Ele é a rocha fundamental, Ele é o que nos sustenta, é o que nos guarda. A Bíblia diz que a sua fidelidade é o que nos protege, Ele é o que nos alicerça no reino de Deus, Ele é tudo aquilo que nós precisávamos. O Senhor é o que nos sustenta. Os nossos passos são firmados no Senhor pela palavra, e a mesma palavra vai produzir vida em mim e você. Salmo 1 diz que ainda que eu esteja plantado ao ribeiro de águas, toda a minha vida ela vai florescer de acordo com a vontade de Deus. Tudo coopera para que a vontade de Deus prevaleça em nós. Pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. A palavra, ela é base para toda a construção. Ver se dá tempo. Dentro da palavra, a revelação, e a primeira revelação é Deus como Pai. Eu costumo dizer que a revelação de Deus como Pai é ser constrangido por amor. Quem já foi constrangido por amor? Tem um encontro com Deus, você vai ver o que é constrangimento por amor. A palavra constrangimento, ela parece até ter um sentido ruim, mas não é quando fala de um constrangimento por amor vindo da parte de Deus, não é algo que vai te humilhar. Não está dizendo que você será humilhado por Deus. Constrangimento é porque a palavra, ela traz a revelação. Jesus, sendo o verbo, trouxe a revelação do coração de Deus como Pai. Se você pegar Jesus, quando Ele começa a pregar, Ele sempre vai dizendo que Deus é seu Pai. Deus como Pai, Deus como Pai, e é Deus como Pai. Jesus, Ele veio para revelar o amor de Deus sobre as nossas vidas, e é um amor soberano que me envolve de uma maneira poderosa, ao ponto de me constranger. Sabe, Isaías capítulo 6, fala que Isaías, ele fala assim: eu, Isaías, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele começa a relatar o que ele vê lá dentro. Ele fala que os anjos, os querubins, os serafins, o céu todo estava se movimentando em adoração, e todo o céu numa só voz dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Mas quando Isaías ele olha para Deus, há um constrangimento por amor,
Porque naquele momento ele não vê Deus pesando a mão, condenando ele. Ele vê o Senhor assentado, glorificado, reinando e governando. Aí ele fala assim: ai de mim, que sou pecador. Tenho os meus lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí a Bíblia fala que Deus dá uma ordem. O serafim ele desce, pega com uma tenaz, uma brasa viva, e toca os seus lábios. A palavra ela tem o poder de revelar Deus como Pai, e esse é o constrangimento por amor em nossas vidas. Porque o momento que ela revelar Deus como Pai na sua vida, você vai falar assim: ai de mim, como posso eu ser tão pecador e ter um Deus que me ama tanto dessa forma, ao ponto de entregar a vida do seu próprio filho para morrer no meu lugar? Não tem como voltar atrás quando o constrangimento por amor é revelado, quando eu enxergo Deus como Pai soberano sobre a minha vida. Não tem como retroceder, como abandonar a fé, como largar aquilo que a palavra produziu dentro de mim. Porque tudo que a palavra produz se torna fundamento. Você pode derrubar as paredes, mas o alicerce permanece intacto. As estruturas continuam no mesmo lugar. Você vê as rachaduras da parede, mas o fundamento de Deus não tem rachadura, irmão. Você vai construir sobre essa palavra. Você vai construir a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho. O seu ministério tem que ser construído sobre a palavra. Porque tudo que é construído sobre a palavra não pode ser abalado. A palavra é a estrutura mais perfeita que nós temos para construir. O segundo ponto é a revelação de um Cristo, do Salvador. Primeiro ele vem como Pai, Ele te ama, derrama amor sobre você. E a palavra vai revelar isso. Só que a palavra também vai dizer que Ele é o Salvador, que Ele morreu no seu lugar, Ele se fez maldito no seu lugar para que você pudesse viver. Pedro, 1 Pedro, se não me falha a memória, fala que o cordeiro que foi imolado antes da fundação do tempo foi revelado através de Jesus. Quando a palavra Cristo significa Salvador, por isso Jesus Cristo. Jesus remete-se ao homem que cumpriu a vontade de Deus. Cristo sobre o Salvador que se manifestou entre nós e resgatou a nossa vida. Essa é uma revelação poderosa através da palavra em nossas vidas. E o terceiro ponto é a revelação do senhorio de Cristo, a autoridade de Jesus e o posicionamento ministerial que nós temos diante dele. Não tem como você não entrar debaixo do senhorio de Deus. Muitas vezes nós sofremos e achamos que nós não estamos sendo guardados por Deus. Nós vivemos, debaixo de intercessão, quando na verdade nosso posicionamento é como intercessores agora. Por quê? Porque o Cristo foi revelado. Deus me amou, revelou o seu amor, revelou o Salvador, e agora Ele revela o seu senhorio. O governo de Deus está sobre as nossas vidas. A Bíblia fala, Paulo quando ele escreve aos Efésios, ele fala assim, que antes o espírito da desobediência é o que operava em nós, mas agora não. O que governa a sua vida não é mais o pecado, nós somos livres dele. O que governa a nossa vida não é mais o espírito da desobediência. O que governa a minha vida agora é o senhorio de Cristo. Ele tem toda a autoridade, todo o poder na minha vida. A única palavra que prevalece nos meus pés, me trazendo fundamento e me cobrindo, é a palavra de Deus. É por causa do senhorio de Jesus. Ele me cobre, Ele me protege, Ele me fundamenta e Ele vai me dar destino. São as revelações pela palavra, o amor incondicional de Deus, o Cristo Salvador e Deus te guardando e te protegendo. Ele livra você de todo mal. Ele perdoou você. Ele curou você. E essa é a forma com que Deus quer se revelar para mim e para você. Só tem uma coisa que vai fazer você permanecer de cabeça erguida. É quando a palavra queimar dentro de você. Pastor, mas eu leio e não entendo. Deixa a palavra operar em você.
Deixa o Espírito operar essa palavra com poder dentro de você. Você precisa de oração? Claro, quem que não precisa, né? Pastor? Todos nós precisamos. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros. Mas a palavra, ela tem algumas formas de se manifestar. A palavra, ela pode ser pregada. A palavra, ela pode ser orada. A palavra, ela pode ser cantada. A palavra vem na adoração. O que não pode faltar é palavra na nossa vida. O que não pode faltar é o Evangelho fundamentado dentro de nós, gravado na mente e no coração. Isso vai me levar para um outro nível com Deus. Você experimentar dessa realidade, irmão, é algo diferente. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus está pegando você, está segurando as suas mãos. Ele quer trazer você cada vez mais perto dele. A religião ensina métodos, maneiras de poder chegar até Deus. O cristianismo nos revela como Deus chegou até nós. Nós podemos estar tentando nos encher de Deus, mas na verdade é Deus que nos preenche. Há um salmo que diz assim: abra a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Não é eu que chego até Deus, é Deus que chegou até mim, me amou e me agarrou nas garras do seu amor. É Ele que me preencheu. Você sabe por que você está de pé? Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Até aqui a mão do Senhor continuou firmada, nos guardando e nos segurando. Sabe por que você não desistiu? Não largou tudo? Porque a palavra está tendo efeito na sua vida. A palavra, ela nunca volta vazia. Você pode ouvir numa pregação de YouTube, ou dentro de um culto, ou no seu próprio quarto, quando você abre a sua Bíblia. A palavra nunca volta vazia, ela sempre vai produzir vida em você. Às vezes você para assim: eu não sei como que eu cheguei até aqui. Quem que já falou assim? Eu falo direto, mas o que eu estou fazendo aqui? Que é isso, Jesus? É ou não é? Quantos já não olharam para si e falaram assim: como que eu estou aqui? Como que eu estou de pé ainda? Aí se pergunta assim: será que eu vou suportar tudo isso? A palavra é o seu alimento. Ela te sustenta, ela te guarda, ela te protege. O Espírito Santo vai ministrar essa palavra dentro do seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé junto comigo. Quero profetizar na sua vida que você vai ser cheio dessa palavra. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: eu quero ser cheio da palavra. Não tenha medo não, irmão. Pode falar assim: eu quero ser cheio da palavra. Fala assim: eu quero que essa palavra queima na minha vida, queima no meu espírito. Fala assim: queima em mim, Senhor, a tua palavra. Queima ela, Senhor, de dentro para fora, ao ponto de eu me mover de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Em Romanos 10, 13 fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Em nome de Jesus, você vai ser tão cheio da palavra, tão cheio da palavra, tão cheio da palavra, que você vai ter que compartilhar ela.
Em nome de Jesus, essa palavra vai queimar tão forte dentro de você, que esse mesmo evangelho, que essa boa notícia de que Cristo morreu e perdoou os seus pecados, sarou as suas feridas, perdoou você e salvou você, vai queimar tanto dentro de você, que você vai começar a compartilhar, porque aonde essa palavra chegar, haverá fundamentos espirituais, haverão manifestações de graça e de poder, haverá cura, haverá sinais de Deus, porque a palavra vai começar a se manifestar, porque ela é viva dentro de você. Em nome de Jesus, que você se torne um instrumento de propagação da palavra de Deus, para que essa palavra fundamente a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso estado, a nossa família, para que tudo seja aplanado e fundamentado dentro da palavra. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche os seus olhos, fala com Deus nesse momento, fala: Senhor, eu quero ser cheio da sua palavra. Jesus, desperta os missionários aqui, desperta os evangelistas aqui nessa noite, desperta, Senhor, os pregadores aqui nessa noite. Em nome de Jesus, desperta o nosso espírito pela tua palavra, para que nós possamos compartilhar a boa notícia de que Cristo está reinando vivo eternamente sobre nós, morreu pelos nossos pecados, nos perdoou, mas preparou a sua morada, para que nós possamos viver a eternidade com Ele. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra, ela não fique, Senhor, apenas dentro de nós, mas eu oro para que essa palavra viva, ela tome uma proporção gigantesca, ao ponto de nos incomodar, ao ponto de nos movimentar dentro do teu querer. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos propagar a tua palavra, o teu evangelho, a boa notícia de que Cristo morreu, andou entre nós, perdoou os nossos pecados, sarou as nossas feridas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O verbo vivo, a palavra, se tornou carne, habitou entre nós. Se João batizou na água, o verbo batizou no fogo e no Espírito. Em nome de Jesus, que o seu espírito seja totalmente tomado pela palavra nessa noite. Em nome de Jesus, que a sua alma seja envolvida pela palavra nessa noite. Em nome de Jesus, que a palavra revele a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Oh Yeshua, nós te adoramos, Jesus. Oh